Bora, Fel, separei um trecho da ESPN e se liga na análise do Mário Marra, ele foi perfeito na sua colocação. E veja que ele falou da postura dos jogadores, de como o time entrou em campo ontem e o que precisa melhorar para jogar na quarta-feira, principalmente a postura. Ele foi perfeito na análise. E você, comenta aí o que você achou da partida de ontem, uma partida que todo mundo achou que o Timão ia golear, porém os caras entraram preguiçosos dentro de campo, de salto alto, e isso não pode acontecer. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começamos então pela ordem, tá? Corinthians, porque ontem a estreia da equipe de Ramon Dias na Conmebol Libertadores, jogou fora de casa, volta ao Brasil com um empate 1-1. Isso faz com que o time precise ter atenção no jogo da volta, mas também fez, não é, Mendel, com que alguns torcedores não gostassem da entrega, da atenção que o time teve em campo ontem. Exatamente, Bruno. Torcedores, jogadores, comissão técnica, todo mundo admitindo que o Corinthians fez um jogo muito abaixo, pela entrega, pelo ritmo, pela velocidade, pela intensidade que o Corinthians deveria ter nessa partida. Claro, tem o nível técnico do adversário, o Corinthians, então, marcha lenta, deixou o torcedor ressabiado. Fez o primeiro gol com o Carrijo, assistência do Memphis Depay, que chega a 15 participações em gols em 22 partidas pelo Corinthians, ganha uma bonificação prevista em contrato por isso, cerca de R$1,5 milhão de reais, mas o Corinthians acabou sofrendo o gol de empate, gol contra do João Pedro Choca, e o Corinthians então deixa a Venezuela com esse empate por 1-1. Na semana que vem tem o jogo de volta na Neoquímica Arena. O Corinthians tem tudo, né, com o estádio lotado para conseguir a vitória, avançar para enfrentar o vencedor de El Nacional e Barcelona de Guayaquil. Aí o Ramon Dias falando, claro, o resultado não é de todo ruim, o Corinthians tem tudo para conseguir avançar a próxima fase jogando em casa, mas claro, essa queda de rendimento do Corinthians preocupa, isso vai ser analisado internamente. O próprio Memphis Depay nas redes sociais fez uma postagem em inglês dizendo que foi um jogo ruim, mas vamos nos recuperar no próximo jogo. A temporada é longa e nós temos muito para jogar. Obrigado a todos que viajaram para nos apoiar. Corinthians que volta a campo no próximo domingo, jogo pelo Campeonato Paulista contra o Guarani. Corinthians já classificado, já garantiu a primeira colocação no grupo, vai com muitos jogadores poupados. A preocupação fica por conta de Ranielli. Ele deixou o jogo no primeiro tempo, sentiu o músculo posterior da coxa direita, está sendo avaliado para saber a gravidade da lesão. É o Corinthians, então, que enfrenta o Guarani com jogadores poupados, e na semana que vem, aí sim, jogo importantíssimo para o Corinthians para tentar avançar à próxima fase, a terceira fase classificatória, em busca de um lugar na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Obrigada, viu, Mendel? Trazendo então os personagens, as informações dessa sequência do Timão. Então, os números por etapas, né? A gente separando em primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians teve mais finalizações no alvo, 2 grandes chances e conseguiu fazer o seu gol. Já no segundo tempo, olha como a coisa inverte realmente ali no número, né? As 9 finalizações e 3 no alvo, que no primeiro tempo foram do Corinthians, foi para o CV. E depois 3 grandes chances e aí conseguiu empatar o jogo e, enfim, sai viva da partida. É que pro corintiano essa questão da postura pega muito, né? Acho que até, claro que nenhum torcedor de nenhum time gosta de ver um time apático em campo. Mas pro corintiano, às vezes essa questão da entrega, do comprometimento, às vezes vale até mais do que o resultado em si. Algumas vezes sim. O torcedor, a gente falou, estava conversando ali na redação e eu acho que tem muito disso. Às vezes o torcedor, não é que ele gosta, tá? Mas ele até aceita perder se ele vê que os caras estão tentando. Verdade. Ele fica mais conformado com a derrota, tentando, falando, mano, eu acho que se fosse esse resultado, essa condição, talvez até para um palmeirense, para o São Paulino, ele não se incomodasse tanto quanto o corintiano se incomoda. Eu, quando estava vivo, eu tinha um modo de pensar, quando eu estava isso há muito tempo, né? Quando eu estava vivo. Eu tinha um modo de pensar que era assim. Eu quero, em campo, me sentir representado. Eu, na torcida, quero me sentir representado. O esforço que eu fiz, o amor que eu tenho, eu quero que esses caras me representem lá de alguma forma, sabe? Mas eu já morri há muitos anos, né, Bruno? Então, assim, claro que ninguém vai prestar atenção numa voz do além. Um defunto. Porque é isso que eu quero, cara. O torcedor que sai de São Paulo, que sai de... ok, vai. Vamos falar uma mentira aqui. Só tem torcedor do Corinthians em São Paulo. Torcedor que sai... É uma mentira, tá? Torcedor que sai de São Paulo, que vai para Caracas,
para ver o que ele viu ontem, sabe quantas faltas o Corinthians fez no jogo ontem, no segundo tempo? Quantas? Uma falta aos 84 minutos. Vai, credo. Sim. Quer dizer então que tem que sair batendo em todo mundo? Não, tem que competir um pouco mais. O cara passou por você, faz falta. Morde, diminui o espaço do cara. Compete, né? Compete. Não deu para chegar? Falta aqui, companheiro. Você não vai jogar, não. Eu não vou jogar, mas você também não vai jogar. E acho que ontem ficou faltando muito isso. A vantagem tem um outro jogo e o jogo é em casa. Mas fica um gostinho assim de, poxa, não era pra vocês terem feito isso com o torcedor. É que hoje a gente, conversando assim friamente, é um resultado que não é o ideal, não era o que a gente projetava, era o que a gente falava que era ótimo pro Bahia, mas pro Corinthians não era o negócio, pelo adversário do Bahia, né, no estúdio, da Strongest, enfim, e pro Corinthians era outra situação. Pela expectativa, porque os palpites aqui, eu palpitei 2-0, 3-0, 1-0, vitória do Corinthians de qualquer forma na nossa lista aqui de palpites. Também não quer dizer muita coisa, mas é a expectativa que você tem. Mas o ponto é que você vai pro jogo de volta, perdendo oportunidades. Esse lance por exemplo, se estivesse num jogo mais apertado, eu acho que o Garro estaria pro gol. Não, então, mas o meu ponto a gente tinha, entre aspas, tanta certeza também, entre aspas, que o Corinthians iria vencer, que agora também a sensação é assim, o próximo jogo vai vencer, mas precisa jogar, porque nessa certeza, por certeza, não ganhou. Não tem aquela preocupação de Você achava que o Corinthians ia ganhar? Classificação. Você achava que o Corinthians ia ganhar ontem? Claro, pô. Você acha que o Corinthians vai ganhar na Neoquímica Arena? Continua achando. Mas vai precisar ganhar, porque eu achava ontem e não resolveu. Mas aí é aquilo do precisar jogar, porque se tivesse vencido ontem, não precisaria jogar. Nesse momento que, querendo ou não, vai ser um momento aí de reta final, por exemplo, de campeonato estadual. Sim. Né, onde ele ganharia uma data para descansar. O meu ponto você achar que você vai ganhar é uma coisa, você precisa ganhar. Isso não pode ser uma mentalidade no Corinthians. Nós sabemos que estamos numa fase boa, nós sabemos que somos melhores. Então isso vai bastar, isso não vai bastar, porque o futebol às vezes vai, mas o futebol é jogado. Mas é jogado, é o 11 contra 11. Eu gosto muito de conversar com o torcedor, né? Gosto muito mesmo. Tem o segurança nosso aqui, o Bigodinho. O Bigodinho é estressado, o Bigodinho Não gosta poucas. O Corinthians, ele fala, o Corinthians jogou um joguinho, mais ou menos, eu chego aqui pra parar a moto e ele já vem. Né? Tu viu o Corinthians? Que não sei o que vem. Hoje, cheguei aqui pra parar a moto e ele já tava, que vergonha. É inacreditável o time do Corinthians jogar com o time daquele e não golear. Tá vendo? Tinha que ter metido não sei quantos gols. Eu falei, calma, Bigode, calma, porque os caras, realmente estavam. Mas ele estava bravo com o resultado ou com a entrega? Ele estava bravo com a entrega. Com a entrega, né? Com a entrega. Falei, calma, Bigode, porque calma, tem o jogo da volta. Trave, mas aí entra o que você falou, da torcida, né? O corintiano se apega a isso, é uma característica dele. Como às vezes o Flamengo ganha por 2-0 e o rubro-negro tá bravo. Que não tentou fazer 4 ou 5 até o final. Pega pelo modelo de jogo do Tite, por exemplo. O Flamengo ganhar... Ou Flamengo... como às vezes o Santista, o time tá subindo, mas ele tá bravo porque não entrou o menino da base. Exatamente. São as características de cada torcida que tem a identidade do clube. Isso. O Flamengo foi campeão invicto do Campeonato Carioca, a torcida tava... E é bonito isso, é a característica de cada torcedor. Não tem explicação, mas eles são assim. Exatamente. É uma coisa que vai definindo. Porque o torcedor do outro time que hoje tá olhando fora, tá pensando assim, mas poxa, o Corinthians vai jogar, vai ganhar e tá tudo certo. Não, eu acho até que assim, que a gente está correndo o risco de desprezar que do outro lado tinham outros caras lutando e tal. Mas, gente, a diferença técnica é muito grande. É um abismo. Era o primeiro jogo de competição internacional da Universidade. Mas essa coisa da competição internacional, acho que também deveria entrar no Corinthians. Porque, às vezes, quando você tem aí, a gente discutiu muito nos últimos anos, times que são vencedores, que vencem muitas competições e que podem estar de barriga cheia. Não é ainda o caso desse Corinthians, né? Não pode estar... Pode. Não pode ter a sensação de que está resolvido. Não tem nem como estar assim, porque é uma fase eliminatória, né? A gente está falando de uma fase eliminatória de um time que no final do ano passado ia ficar sem calendário. Então você não pode, o rei na barriga, né, que fala. Não tem como, você tem que competir, você tem que jogar. Pode falar. Não vai, fala. Não, porque assim, daqui a pouco pode ser o Barcelona de Guayaquil. Exato, a próxima fase... Por isso que eu falei na primeira hora em relação ao adversário. É quando você tem um adversário que o sarrafo é puxado. Claro. O adversário era mais fraco,
E acontece, gente, acontece. Por exemplo, às vezes você tem o seu time aí de pelado, você disputa campeonato no final de semana, você pega um adversário inferior, seu time não joga bem. Porque o sarrafo estava um pouco mais para baixo. É o toquinho a mais que você tenta dar, o drible, a entrada que você não dá. Aquele lance ali do Garro que eu questionei foi isso. Tudo bem, estava dividido, estava apertado, mas de repente o Garro ia pegar, dar-lhe um chutão e não ia ter pimba. O passe. Pimba, como você gosta de dizer, e não ia dar o passe. O Donan e também o Felipe Mota estão com a gente, então a gente chegou numa resposta. Qual seria? É a solução, tá bom? Felipe Mota e Donan participando direto da Argentina. Não pode jogar nunca contra a equipe mais fraca. Só pode jogar com... Só clássico. Só clássico, porque aí o sarrafo sobe, o foco aumenta. Agora, jogar contra time ruim não é negócio pra ninguém, hein? Só pode time bom. Olha a cara do Dudu. É isso. Dá sorte no sorteio, não. Imagina. O bom é cair no grupo da morte, né? Quando chega nessa fase. Uou! Caímos no grupo da morte, só estamos enfrentando 12 títulos na primeira fase, eu concordo. Assim, eu não acho que precisa pesar a mão. Assim, a gente sabe que está controlado, assim, para o segundo jogo. O time da venezuelano, a Universidade Central, é fraco. Mas é isso. Fraco é apelido, hein? Mas se esperava ontem. E assim, ganhar. 1-0, 2-0, não é? Não precisava meter 8 fora o baile, não é isso. Até pro Corinthians manobrar melhor a situação, assim, né? Ter mais margem. Peraí, no fim de semana tem mata-mata de Paulistão ou fase anterior. A gente sabe que o último jogo da fase de grupos do Paulistão não é importante, o Corinthians já tá super bem, mas concordo com a turma ali, assim, foi abaixo, mas é um abaixo que não liga sinal nenhum de alerta, só faz aquela coisa, maravilha, vamos ter que jogar um pouquinho mais um jogo da volta que poderia já estar muito encaminhado e que mesmo com um time mexido, o Corinthians vai ser favorito. Só que agora, depois de empatar o primeiro, quem é que vai arriscar colocar um time mexido para minimamente correr um risco de se virar um intervalo empatado, já vai ficar aquela coisa, ai meu Deus do céu, dona. Exatamente, eu estava escutando atentamente o debate e assim, a gente tinha uma expectativa, e falava ontem no Sport Center, de uma vitória do Corinthians pela diferença. Sim. E eu concordo com o termo que o Marra utilizou no início do programa. O adversário é horroroso. Horroroso. E não é aceitável você ter uma bola que poderia representar uma derrota para o Corinthians ontem. Praticamente no último lance do jogo, tem uma bola cruzada, cabeçada, que poderia ter decretado uma derrota do Corinthians para um time muito inferior. Quando se trata de Corinthians, quando se trata de uma competição continental que pode representar uma classificação futura e um retorno à Libertadores, e quando se trata mais ainda de uma equipe treinada pelo Ramon Dias, eu não estou falando em crise, tá? Mas a cobrança, ela tem que existir. A postura que o Corinthians teve em um jogo internacional foi inadmissível. Uma postura desconectada, uma postura passiva e um jogo importante. Você consegue uma vitória um pouco mais tranquila no jogo fora de casa, isso pode te proporcionar até um time um pouco mais mexido na volta, você preservar algum dos seus jogadores pensando nessa volta, e isso não aconteceu. Eu confesso, assim, não acho que é crise, acho que o ano do Corinthians ainda é um ano extremamente positivo, ainda mais se a gente for pegar do segundo turno do Campeonato Brasileiro para cá, o Corinthians estaria numa primeira prateleira do futebol brasileiro, em rendimento, né? Total. Cresceu muito de nível. Mas tem que ter cobrança. Acho que o Ramon Dias está coberto de razão quando ele não fica satisfeito. O time correu pouco. O time foi pouco intenso. Isso é inadmissível para o que o torcedor do Corinthians gosta de ver em campo. E eu concordo com o que o Marra falou sobre isso. E eu também gosto do meu time pulsando. É superior, mas não pode ser um futebol desaforado. Você tem que mostrar dentro de campo que você é superior. E o Corinthians não fez isso. E para mim a grande questão é a seguinte: contra o adversário venezuelano, tá controlado. Sim. Empatou fora, a gente imagina chegar em casa e atropelar. Mas na Libertadores, a quantidade de vezes que um clube brasileiro enfrenta um adversário em que há o favoritismo para o clube brasileiro, mas a diferença não é grande, não é abissal, e aí isso... A conta vem. Então, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil. Corinthians e Barcelona de Guayaquil, se isso se confirmar. O Corinthians é favorito. E jogar contra o Barcelona no Equador é um problema. Entendeu? E aí é que eu acho que é um pecado, muitas vezes, do ecossistema do futebol brasileiro, que assim, peito estufado aqui é Brasil e tal, que é uma certa arrogância às vezes. Nesse caso com a Venezuela, não é. Com o time venezuelano, não é. A Universidade Central tinha que ter ganhado e bem. Por quê? Porque vai jogar... Seja com o Barcelona de Guayaquil, seja com o Libertad, com o Olímpia, jogos que Mas, você Felipe,
tem a cara do favorito, mas que a casa pode cair numa... Se você faz isso contra o Barcelona, Mari, a casa cai. Ontem me estressaram muito nesse programa, Marimar. E aí hoje eu tô tentando mudar um pouco o mood. Mudar um pouquinho. Mudar o Prates, né? Por isso que ele já... Rafael Prates, o combo, Prates e Bruno. Eu não entendi por quê. Não, você não. Você se salvou. Eu não entendi ainda. Por quê. Mas o meu ponto é também assim, eu entendo o que o Felipe tá falando e eu acho que o torcedor fica preocupado. Mas a gente já viu que a mesma história não é copia e cola. Quando for contra o Barcelona de Guayaquil, a expectativa já é... Já é outra pegada. O tom da cobertura já é diferente. O tom do que o jogador enxerga ali já é diferente. Eu penso assim, eu tentando olhar pelo copo meio cheio nessa história, que ainda bem que foi nessa fase contra a Universidade Central, entendeu? Já tomou o susto. Pronto, já foi, entendi. Ups, vacilei, galera, começou. Não dá mais. Foi mal, sorry, beleza. Eu não acho que o Corinthians... Isso vai ser uma verdade e que, assim, se aconteceu, isso vai acontecer. Acho que bom que aconteceu contra o time, como disse Donan e Mário Marra, fraco é apelido. É que eu acho que tava cheio Horroroso. de símbolos. Tava cheio de símbolos, sabe, assim. Símbolo de... o Corinthians, depois de alguns anos, entra na Libertadores trazendo uma expectativa pro torcedor. O Corinthians vai fazer a primeira partida da Libertadores. Eu sei que aquela de 12 era a fase de grupos. Mas era também na Venezuela. Símbolo do dia do nascimento do doutor Sócrates. Tava cheio de símbolos, você não podia. E na semana passada, a gente, os corintianos, valorizaram tanto essa história da camisa 8, né? 8, camisa pra agradar 10. o Garro. Primeiro jogo do Memphis na Libertadores. Você não podia frustrar tanto, assim, colocar o pé na realidade de forma tão dura, assim. Mas isso Eu acho que sem um grandes pouco inconsciente também, né, do jogador, né? Então, Bruno, o jogo foi se desenhando pro Corinthians ganhar fácil. E aí, você diminui, você não corre tanto, você não divide tanto. Você, naquele passe que você daria com 100% de certeza, você, não, vou dar uma arriscada aqui, vou fazer um mais longo. Aí você erra o passe, você perde a concentração. Aí começa... Sim, o outro time que é fraco começa a acreditar, falar, vou tentar aqui. 1-0 só? Então é isso, Fê. Agora bora para mais informações pós-jogo do Corinthians com esse empate aí fora de casa pela Libertadores, pela pré-Libertadores. Ramon Dias, que viu a oscilação, explica o tropeço do Corinthians na Venezuela. E ele falou que a equipe deixou de correr. Todo mundo viu que o Corinthians parou de correr, cara. Tipo, uns 15 minutos ali, até que deram uma corrida ali e tal. Conseguiram o gol, acho, quase no final do primeiro tempo. Mano, mas no segundo tempo os caras só andavam em campo. É impressionante, cara. Isso não pode acontecer, cara. Pode ser o time mais fraco do mundo. Não pode deixar acontecer. E o Ramon também deixou claro que não gostou do desempenho da equipe no segundo tempo, né? Por menos, né? Porém, ele falou que o resultado ruim fora de casa, mas que dá pra buscar na Neoquímica Arena, normal, empate. Mas... cara, muito feio isso daí que aconteceu. E o Ramon disse que foi muito claro explicar o empate do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela na quarta-feira, de acordo com o técnico do Timão. A oscilação do segundo tempo foi determinante para que o Corinthians aí deixasse a vitória escapar e saísse com aquela sensação de derrota, né? Porque, cara, não dá pra empatar com esse time. E ele falou exatamente assim: deixamos de correr, deixamos de ter dinâmica, de ser intensos, parecia que estávamos melhores, basta um equívoco e eles chegam pra fazer o gol. Me preocupou muito a intensidade do jogo do segundo tempo, de não gerar futebol, que geramos no primeiro tempo, argumentou o técnico do Corinthians. E mesmo com esse empate, aí o Ramon Dias falou que o resultado não foi tão ruim. Afinal, o Corinthians decide em casa a vaga aí na próxima quarta-feira. Porém, dava pra ter goleado esse time, cara. Era uns 3-4-0 fácil. E quase perdeu no final, hein? Os caras, eu acho que os caras tiveram mais chance que o do Corinthians de gol nessa partida. Claro que em campo ali na parte inicial, o Corinthians foi muito superior na partida, quando começou, mas sem grandes dificuldades aí, não conseguiu criar muitas chances de gols e abriu o placar com o André Carrillo. Parecia que ele não queria chutar pro gol, cara. O Carrillo não gosta de chutar no gol. Eu não lembro, assim, de muito chute do Carrillo no gol, de fora da área, dentro da área. Parece que ele sempre quer passar a bola. Eu acho que ele não viu que tinha outra opção e mandou pro gol. Ele queria até tocar a bola pro Memphis Depay, mas falou, vou chutar aqui mesmo, e acabou fazendo um gol. E daí em diante, a equipe começou a desperdiçar muitas oportunidades ali, claras, dando espaço à equipe adversária, que é muito estranho, os caras largando o jogo do nada, assim. E na etapa final, ficou aquela sensação que o Corinthians tirou o pé, sei lá, um pouco, foi perdendo a intensidade, uma falha na marcação da defesa, e o time da OCV achou um cruzamento pra dentro da área, o Zapata cabeceou, o Hugo fez uma bela defesa, porém, o Choca ali acabou rebatendo pra dentro do gol e fazendo um gol contra, né? Aí entrou Coronado, entrou o Thales Magno, não sei porque entrou o Alex Santana, entrou o Romero, que fez nada também. E, cara, o Thales Magno também entrou numa soneca do caramba também. Coronado entrou errando tudo, não dá pra entender isso daí. Então isso aí, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa partida, desse empate do Corinthians na Libertadores. Se inscreva no canal, então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.